Meus caros, vivam, bem-vindos ao Telejornal do dia 2 de maio e para aí um terço, não é menos, para aí 15% do país saltou do dia de ontem para o dia de hoje, ou seja, tirou o dia de ontem do calendário porque o dia de ontem era o dia do trabalhador e, portanto, por exemplo, toda a extrema-esquerda, eu sei que cada vez são menos, mas ainda é alguém. A extrema-esquerda ontem não deve ter feito nada. Já sei, levantou-se às 5 da tarde, fumou umas ganzas e foi para a Manif. Não sei se chegou a tempo, porque a Manif era um bocadinho mais cedo. Mas, bom, então, ontem foi dia do trabalhador e nós o que vimos na televisão foi aquela gente toda que não trabalha na vida, estudantes que diziam que eram estudantes, mas depois já à frente na mesma entrevista diziam que afinal tinham desistido do curso e coisas desse género. Tudo se viu, tudo quanto era jardim zoológico se viu ontem naquelas entrevistas de rua. Eu, se tiver tempo, ainda vou aqui meter uma ou duas que realmente foi espetacular para percebermos quem é que andava na rua: comunistas, reformados e jovens que desistiram de estudar. Brutal. Bom, mas não vamos falar sobre isso. Hoje vamos falar sobre coisas mais importantes. Esse dia já lá foi e faz agora 40 anos que este filme, Highlander, o Imortal, apareceu, foi publicado, apareceu nos nossos cinemas e a banda sonora é de um dos meus grupos preferidos, obviamente, dos Queen. Músicas como I Want to Live Forever, por exemplo, ou ainda outra que também muito conhecida, se chama A Kind of Magic, e realmente pelo menos estes dois hits vieram e foram criados para este filme. Atlântida foi comprado pela empresa de Mário Ferreira Mystic Cruises ao Estado em 2014 por 8 milhões e meio. Seria vendido depois a uma empresa norueguesa por 17 milhões, mas antes mudou de mãos para a ITW, uma empresa também gerida pelo empresário com sede em Malta. O contabilista madeirense que tratava da contabilidade desta empresa, de Mário Ferreira, confirmou esta quinta-feira em tribunal que as despesas com o navio foram registadas em Malta e não em Portugal, na empresa que não tinha trabalhadores. Indicou ainda que foram registadas transferências da ITW para Mário Ferreira, classificadas como empréstimos de forma provisória e consideradas dividendos, depois de conferir a que se referiam. A testemunha não conseguiu, no entanto, precisar valores, nem se as transferências foram feitas antes ou depois da venda do navio para a Noruega. A acusação fala numa empresa de fachada para fugir ao fisco. Mário Ferreira já tinha dito no início do julgamento que tudo se ficou a dever a questões comerciais e operacionais e que pagou tudo o que devia. Também foram ouvidos esta quinta-feira 2 administradores da Mystic Cruises. Garantem que Mário Ferreira era o motor da empresa. Um diz que já depois da compra do Atlântida perceberam que a transformação do navio ficaria muitíssimo mais cara do que o previsto. Outro indicou que a Mystic suportou custos já depois de o navio pertencer à ITW, o que considerou um procedimento pouco adequado. O Ministério Público ainda reclama 110 mil euros de juros compensatórios. O julgamento prossegue a 14 de maio. Pois o nosso Onassis, o nosso grande armador que sustenta a TVI, que evita que ela entre na falência como todas as outras televisões portuguesas, a começar pela SIC, que está completamente derretida. Nem sei o que é que a família Berlusconi ali viu para injetar ali 18 milhões, mas também 18 milhões não é dinheiro para a família Berlusconi. A verdade é que se o Mário Ferreira começar a ser apertado pelo fisco e pelo Ministério Público, eu suspeito que a TVI começa a entrar também em dificuldades. Recordando que aqui há uns anos ele iria receber 40 e tal milhões, mas depois houve ali um problema qualquer e ele prescindiu dos 40 e tal milhões e era acusado na altura desse dinheiro ir para a TVI. Bom, a TVI é a única televisão que não está na falência, mas com estes problemas todos do nosso armador, provavelmente irá fazer companhia às outras. E no caso da CNN, até vai tarde demais. Temos um exército de portugueses que ficam em casa à espera do subsídio. E que vivem do subsídio. E o governo sempre lhes lembra que dependem de um governo socialista para terem os subsídios. Há uns que não vivem felizes por causa disto. Há outros que acumulam tantos subsídios e prestações que chegam a ter mais rendimento
do que muitos portugueses que vivem do seu trabalho, do seu esforço e do seu emprego. Esta é a injustiça em que nós estamos a cair. E quem é que diz isto, meus caros amigos? Quem é que diz isto hoje em dia? Qual é o único político português que fala nisto hoje em dia? Não é Pedro Passos Coelho. Ele falou no passado, foi aplaudido no passado, quando o Partido Social Democrata não era o PS2, que é hoje. Hoje seria impossível um discurso destes por parte, por exemplo, de Monteverde. Era impossível, mas os militantes são os mesmos, quem apoiou o PSD são as mesmas pessoas, só que, digamos, a sua direção vai no sentido contrário, vai no sentido do Bloco Central, do PS e do PS2, e é por isso que nas próximas eleições o nosso amigo Monteverde terá que também tratar de outra vida, provavelmente irá para a Spinum Viva, que continua sob investigação, provavelmente continuará nos seus negócios escuros ou esconsos ou pouco claros, daquelas declarações que ele entrega e que não se conseguem ler, não é? Daquela lista de clientes que ele entrega, mas a lista não se consegue ler, e portanto tudo isso é o atual PSD, pelo menos que o apoia, quando no tempo deste homem, Pedro Passos Coelho, o PSD era ao contrário. O Chega aparece porque homens como este desapareceram da política. Mas, por um lado, ainda bem que homens como este já não pertencem ao PSD, porque eu tenho a impressão que se ele voltasse ao PSD, nunca mais voltará, porque não tem apoios para isso, ele faria muita moça, porque muitas das bandeiras deste homem são as nossas bandeiras de hoje. Portanto, deixa-o lá estar sossegadinho, deixa-o lá estar sossegadinho, que ele assim é que está bem. Mas temos outro político maravilhoso logo a seguir, um político maravilhoso, este. Repare, para 2011 nós decidimos cortar salários, congelar as pensões, nós decidimos cortar benefícios sociais e decidimos aumentar os impostos. E isso é bom para os portugueses? Com certeza que não, mas é preciso para os países. Repare, para 2011... Vamos ouvir outra vez. Repare, para 2011 nós decidimos cortar salários, congelar as pensões, nós decidimos cortar benefícios sociais e decidimos aumentar os impostos. E isso é bom para os portugueses? Com certeza que não, mas é preciso para os países. É preciso para o país porque este amigo levou o país para a bancarrota, para a desgraça. E, portanto, estava na falência técnica, tal e qual como está a SIC, por exemplo, neste preciso momento. Ou seja, ele viu o que fez, foi obrigado a vê-lo, lá o ministro da Economia na altura e das Finanças, teve que lhe dizer, olha, que já não temos dinheiro para pagar os ordenados e as pensões para este mês. E por isso ele mandou vir a Troika. Portanto, meus caros, que dois políticos tão diferentes, o anterior e este agora. E Portugal cá anda para a frente, ou para trás, não se sabe ao certo. Operação Influencer, o Chega quer chamar António Costa ao Parlamento, quer e vai, porque se os outros países do centrão, do arco da corrupção, não quiserem, não há problema nenhum, porque nós chamamos na mesma, nós temos, felizmente, essa possibilidade, o segundo maior partido da nação tem essa possibilidade, quer eles queiram, quer não queiram, nós chamamos António Costa ao Parlamento. Ele vai responder pelas mentiras que disse ao povo, com o maior descaramento, que nunca tinha falado com o seu amigo Lacerda, que nunca tinha falado com ninguém, e afinal veio saber agora nas escutas que era tudo falso. Tudo falso. Um primeiro-ministro que passou a vida a mentir aos portugueses. Já não lhe bastou aquela pouca vergonha da geringonça de se ter aliado com a última extrema-esquerda da Europa, mas para além disso, mentiu descaradamente aos portugueses por mais do que uma vez, dizendo que nunca tinha falado, nunca tinha discutido os assuntos do lítio, os assuntos do hidrogênio verde, os assuntos lá do Centro de Dados de Sines. E tudo isso se provou agora olha, por acaso foi a TVI e a CNN que mostraram isso, as escutas, não sei como é que as obtiveram, mas em Portugal consegue-se obter tudo, e mostraram que realmente era tudo falso, era tudo mentira o que ele disse. Ele vai ter que explicar isso aos portugueses. Bem sabemos que ele nunca mais será candidato a nada em Portugal, nem sequer a Presidente da República, mas ele tem na mesma que mostrar aos portugueses e aos europeus que fizeram uma péssima escolha com aquele português para o Conselho da Europa, assim como fizeram outra péssima escolha com o pior português de Portugal, Gugu da ONU para a ONU, assim como fizeram uma péssima escolha com Durão Barroso também para a Comissão Europeia. Os três portugueses, os três nos envergonharam e, enfim, dá a ideia que Portugal é um antro de incompetência e de corrupção, dá a ideia,
E como é que eu hei de dizer? E é verdade. Aqui está a conferência de imprensa, que vou passar daqui a nada só um bocadinho o que nos interessa, a primeira parte de António Costa, e na mesma conferência de imprensa ele diz, na primeira parte, que realmente vamos abrir uma comissão parlamentar de inquérito às mentiras, aos negócios de António Costa, e na segunda parte ele fala do pacote laboral e, sobretudo, da idade da reforma que tem que ser estagnada para já, e na minha opinião para já tem que ser estagnada e depois vai ter que ser reduzida, e ele explica porquê. Num vídeo próximo falaremos só sobre isto, sobre a idade da reforma, que há muita gente ao princípio que diz que isso era impossível, mas afinal de contas parece que não é tão impossível assim. Falaremos nisso num vídeo próprio. Meus caros, este é o verdadeiro problema de Portugal. Portugal tem uma produtividade média de 48 mil euros por trabalhador, o que é um quarto. Vejam, não é um terço, não é metade, é um quarto do da Irlanda, por exemplo, que aqui há poucos anos, há menos de 20 anos, era um país menos próspero do que o nosso, ok? Era um país menos rico do que o nosso. E agora dá-nos umas barbas que é uma coisa brutal. Irlanda com 194 mil euros, está no topo da tabela, seguida do Luxemburgo e da Bélgica, segundo o relato da Pordata, né, divulgado no 1º de maio, Dia do Trabalhador. Na União Europeia, cada trabalhador contribui, em média, com cerca de 74 mil euros para o PIB, para o Produto Interno Bruto. Um europeu médio, 74 mil euros. Sabem com quanto é que contribui o trabalhador português? 48 mil euros. Meu Deus, 48 mil euros, pouco mais de metade. E um quarto da Irlanda. Meus caros, eu quero dizer-vos 2 ou 3 coisas sobre isto, e isto não é muito popular, não me faz ganhar votos, com certeza absoluta, mas é o que eu penso. Peço desculpa, este canal é meu, e eu digo o que me parece que é útil para o país dizer, mesmo que não seja útil para mim, que é o seguinte: eu tenho ficado, nos últimos tempos, completamente estarrecido com a falta de produtividade das pessoas que eu vejo à minha frente a trabalhar. Eu estive 2 vezes no hospital, por uma questão da vesícula. A primeira vez não me tiraram a vesícula, da segunda vez sim. Estive lá uma semana e vi o que é aquilo, em 2 hospitais diferentes. As pessoas passam metade do tempo a conversar umas com as outras. Isto é verdade. Aliás, na Guarda até foi muito menos do que isso. Na Guarda, enfim, eram conversas mais laterais, eram mais rápidas. E é incrível, incrível. As pessoas conversam. Os doentes estão ali, alguns deles, perdoem-me, a vomitar, sentados em cadeiras, e o pessoal, não vou dizer quem, o pessoal que devia estar a cuidar deles, estão a conversar uns com os outros, muitas vezes sobre assuntos da sua vida privada. Quando o meu pai esteve nos últimos dias de sua vida nas urgências de Coimbra, já foi em 2004, eu vi aquela equipa de 7 ou 8 pessoas a rir e a gargalhar, a combinarem daqui um jantar nessa noite, e o meu pai, moribundo, a morreria passado um dia e pouco. E como o meu pai, não sei quantos é que morreram. Isto é inacreditável. Eu paro numa área de serviço, por exemplo, agora uma empresa privada, isto já chegou às empresas privadas que não têm patrão, paro numa área de serviço, está uma fila de 30 e tal pessoas, e estão 4 funcionárias a conversar umas com as outras, de costas viradas, 2 delas de costas viradas para o público, que está ali na fila para pagar e para ser atendido, obviamente, e estão 4 a conversar umas com as outras, o tempo que for preciso. Enquanto ninguém as interromper, elas continuam a conversar, não querem saber de quem está na fila para nada. Eu dou exemplos destes de uma forma inacreditável, até, como digo, cafés, restaurantes, empresas privadas em que o patrão não está. É uma pouca vergonha o que eu tenho visto ultimamente. E eu estou a dizer ultimamente porque isso tem-se agravado. As empresas começam a ser mega empresas e o patrão não está presente. Bom, meus caros, esqueçam. No Pingo Doce de Odivelas, é a mesma coisa. Quando chegamos à caixa, vimos do ar, estamos na caixa, temos ali 3 funcionárias, não vou dizer mais, porque depois dizem que é racismo, 3 funcionárias a conversar umas com as outras, a rir e a gargalhar. E as pessoas esperem o tempo que quiserem. Empresas onde não há patrão, eles fazem o que querem. E depois dizem que são os imigrantes que nos estão a pagar as reformas. Então são os imigrantes que nos estão a pagar as reformas a nós, então bem podemos baixar a idade da reforma, ou não? Pois é exatamente isso que eu vos vou dizer no próximo vídeo, e vou-vos mostrar porquê. Fez há 2 ou 3 dias, um ano, que houve o tal apagão, em que Portugal entrou em pânico.
não sabíamos quantas horas ia durar, não sabemos quantos dias ia durar, nem sabíamos sequer quando é que voltaria a haver eletricidade. E o que eu digo é isto: ninguém tem a coragem de dizer, até de querer saber, de perguntar quais foram realmente as causas daquele apagão monstruoso que teve o seu início em Espanha. Espanha não disse, nós vimos a saber por portas travessas, mas não há, digamos, uma explicação oficial, mas toda a gente sabe já qual foi, porque justamente os técnicos acabaram por dizer, já que não aparece na televisão, já que ninguém lhes dá palco, já que eles não são chamados porque já sabem qual é a resposta, eles acabam por dizer e nós acabamos por saber, não de forma oficial, mas de forma oficiosa. Então o que é que foi? Foi o excessivo uso de energias alternativas. As energias alternativas são intermitentes. Podem estar a trabalhar a 100%, de repente há uma falta de vento, de repente há nuvens que aparecem e a produção cai drasticamente naquele minuto, naquele segundo. Ora, mas o consumo continua. E, portanto, o que acontece é que, não havendo energia contínua para tapar esse buraco que as nuvens ou a falta de vento provocam de momento, naquele preciso momento, até em termos momentâneos, o que acontece é que, não havendo essas tais energias, que antes eram fósseis, mas agora estão proibidas, foram demonizadas, não pode ser, e também não havendo energia nuclear, também foi demonizada, acontece que não há energia suficiente para a procura e o sistema tem que se proteger, são aquilo derretia tudo, transformadores centrais derretia tudo por falta de energia e com um consumo superior àquilo que é, digamos, a oferta. Então o sistema desliga-se automaticamente e tem que se fazer o restart do zero. Bom, portanto, meus caros, basicamente é assim, o futuro não pode ser baseado só em energias alternativas ou energias limpas, porque essas energias ninguém nos garante que funcionem num ritmo, digamos, contínuo, como aconteceu no dia do apagão. Essa foi a prova, mas mesmo assim, mesmo que não houvesse apagão, as energias renováveis, havendo sol, são boas, havendo vento, também são, havendo água nas barragens, também são, mas de repente, por algum motivo, aquilo cai e é preciso que haja ali um suporte energético por trás para manter os níveis mínimos, mesmo desligando alguns setores, mas os principais manterem-se, como os hospitais, como as grandes empresas consumidoras de energia. Isso não pode acabar, não é? Isso tem que estar sempre em funcionamento. Bom, o futuro então tem que passar pela produção de energias contínuas e podem ser renováveis, que é o caso das centrais nucleares, não as grandes, isso está fora de hipótese. Embora, mesmo assim, se fossem construídas as megacentrais como antigamente, para além de demorarem muitos anos a entrar em funcionamento, custariam milhares de milhões, não está, digamos, no nosso horizonte. Nós precisamos de uma solução rápida, eficaz, então são os chamados mini-reatores, as mini-centrais nucleares, enclausuradas em chumbo, mesmo que haja uma explosão lá dentro, que hoje em dia a probabilidade é mínima porque há milhares de fatores de segurança redundantes que antigamente não havia, hoje já, se falhar um sistema a outro, se falhar outro a outro, se falhar outro a outro, há muita redundância, portanto é quase como acertar no Euromilhões que possa haver uma crise como houve em Fukushima e como houve em Chernobyl, hoje em dia, mas mesmo que houvesse, essas centrais são encapsuladas em chumbo e, portanto, demoram 1 ano apenas a ser construídas, até menos, porque vem tudo em materiais pré-fabricados, pré-montados, e estão a funcionar. E dão energia, uma dessas centrais pequenas, um prédio de 3 andares, como já vos falei, produzem energia suficiente para uma cidade média como Viseu, por exemplo, 2 delas como Coimbra, nem precisa e depois ainda sobra muita energia para os arredores, portanto não é uma mega central que isso daria energia para várias cidades, mas se cada cidade, média cidade, tiver uma pequena central dessas, como hoje em dia têm centrais, tinham termodinâmicas e têm hidroelétricas, uma pequena central fornece uma pequena média cidade. E portanto é esse o futuro, porque essas não falham. A energia é limpa, a energia da radioatividade é limpa, energia nuclear, e
baratíssima, que não tem nada a ver com a energia solar, que por incrível que pareça, o sol não se paga, o vento também não, e a água das barragens também não, e a nossa fatura de eletricidade subiu para o dobro, e quando formos a pagar o déficit tarifário vai subir para o triplo ou para o quádruplo, porque estamos a comprar, o Estado está a comprar o kilowatt 10 vezes mais caro do que comprava antes, quando a energia tinha que ser comprada, quando o gás natural tinha que ser comprado para a produção de energia, quando o fuel óleo tinha que ser comprado para a produção de energia, até o carvão, tudo isso tinha que ser comprado. Agora não se compra nada. O sol é de borla, o vento é de borla, a água nas barragens é de borla e a energia custa o triplo. É maravilhoso, não é? Não há dúvida que toda a gente ganha dinheiro com este, fazendo do povo um pató, um verdadeiro otário. E a gente cai nisto. Mas porque é que é tão caro? Porque tem que se pagar o investimento. Quando esse investimento for amortizado, que é no prazo de 10 ou 12 anos, já está tudo obsoleto, já é preciso fazer outro investimento, novos painéis, novas eólicas, não é? A manutenção das barragens que estão assoreadas há 30, 40 anos, aquilo é só areia, mal pinta o sol, vê-se logo a areia, depois dizem, a barragem só tem 1/3 do que devia ter, pois, está toda assoreada, ninguém as assoreou, e esses inertes fazem falta na foz, e por isso as marés vivas de inverno vão roendo a costa, vão levando a areia, pois é preciso estar a meter areia todos os anos nas praias. Isto é um absurdo. Isto é mesmo as alterações geográficas, não é climáticas, mas é geográficas que o homem realmente insere no seu ecossistema ali localmente. Rios sem areia, que não chegam à foz, obviamente o mar entra por ali dentro no inverno. Energias que não sejam fixas, que nós não tínhamos a certeza que vamos ter energia suficiente para abastecer o país, não pode ser. Temos de ter sempre um background, temos de ter sempre alguma coisa que nos permita que, se tudo falhar, se falhar o vento, se falhar o sol, se falhar a água, nós temos ali aquela energia que nos garante o funcionamento, se não for tudo, mas pelo menos grande parte. E por falar nisso, a nossa soberania energética está cada vez mais abaixo. Nós estamos a consumir 75% daquilo que precisamos, estamos a produzir apenas 25%, e acho que já nem chega a 25%, quando nós já estivemos quase a ser soberanos em termos de energia. Antes de António Costa, que agora está a ser investigado, mandar fechar as centrais de Sines, nós tínhamos energia, em alguns dias tivemos mesmo, para nos sustentarmos sozinhos. Agora não, agora compramos tudo lá fora. E quando os outros países decidirem não nos vender, porque também tem lá uma crise qualquer, ou uma crise mundial, ou uma crise local, se eles deixarem de nos vender energia, nós ficamos aqui com um apagão permanente. Nós estamos dependentes dos outros, tanto a nível económico, como a nível da soberania alimentar, que não chega a 10%, o que nós produzimos relativamente àquilo que nós necessitamos para comer, para nos mantermos vivos, e a energia não chega a 25%. Portanto, meus caros, dependemos dos outros. Se os outros, por algum cataclismo, decidirem cortar com o fornecimento de energia ao nosso país, nós ficamos aqui com um apagão até eles quererem. É isto que chegou a Portugal. É isto a esquerda, é isto a política da esquerda, a falta de soberania, de estarmos subservientes, digamos, agachados, de mãos estendidas, ajoelhados perante os outros. Isto é a esquerda e é por isso que eu nunca na vida seria de esquerda. Viva a direita, viva a soberania e viva Portugal.